Provérbios, capítulo 30, versículo 18 e o versículo 19, está escrito assim as escrituras: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. Versículo 19: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e a última, e o caminho do homem com uma donzela. Observando esse texto, nós queremos falar hoje com vocês sobre a providência de Deus nesse texto. E esse texto ele traz uma ilustração muito importante para todos nós, para nós entendermos, compreendermos como que o Senhor quer eu e você diante da sua presença. Quando eu medito na palavra do Senhor, eu quero apenas bater aqui no versículo 19, na primeira parte, porque eu quero ficar só na primeira parte para expor o que as escrituras, o que a palavra de Deus está nos orientando. Qual que é, pastor Fernando? O caminho da águia no céu. Olha a comparação que Deus está trazendo para todos nós, para nós entender sobre a providência dele. Certo? Eu não vou trazer os outros itens, porque você já vai entender sobre o caminho de uma cobra, sobre também o caminho do navio, e o que a gente não vai entender é o caminho do homem com uma donzela. Como irá acontecer? Mas a primeiro ponto aqui, o caminho da águia no céu, nós podemos entender, nós podemos expor, podemos interpretar as escrituras, fazer uma exegese aqui e entender qual é o ensinamento de Cristo que Ele quer para todos nós, para nós compreender a providência dele. Então nós precisamos entender isso. Então a águia aqui, ela não foi criada para viver arrastando-se nos vales da vida e nas depressões da terra. Não foi para isso que a águia foi criada. A águia ela foi criada para voar alto. E é isso que Cristo requer de nós, que nós olhamos para o alto, que nós entendemos a providência dele, que nós compreendemos sobre a natureza, sobre a providência, tudo aquilo que Cristo pode preparar para nós. Então a providência de Deus, ela foi criar elas para as alturas, e é isso que Cristo quer que nós vivemos no nosso dia a dia, olhar sempre para o alto, entender que nós somos pequenos, compreender que nós não somos nada diante do Senhor, compreendemos que a misericórdia, a graça dele para conosco, entender que se nós olhar, se nós pegar o exemplo da cobra, se nós pegar o exemplo da cobra aqui, nós iremos andar arrastado. E Jesus não quer que nós se arrastamos, Jesus quer que nós voamos alto. Pastor, mas eu não tenho asas. Você não precisa voar. Ei, eu quero dizer simbolicamente, olhar para o alto, entender, compreender que a providência vem de Deus. E Jesus está fazendo então essa comparação. A águia ela tem a vocação para as alturas, e é isso que Deus nos vocacionou, é para isso que Deus nos chamou, para olhar para o alto, para olhar para cima e não para olhar para a terra. É entender, é compreender que em meio às dificuldades e desafios da vida, Ele continua em nossa frente. A providência vem dele, a providência vem do alto. Eu quero que você entenda que a águia, ela é a rainha do espaço, a campeã dos voos altaneiros. Olha só como que isso é interessante, por parte, meus irmãos, da águia. Ela é a rainha, e é isso que Cristo quer que nós façamos. Nós precisamos ter uma visão de águia. Nós não podemos ter uma visão a curto prazo, não. A nossa visão é de longo prazo, é entender que a providência é do Senhor. Nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos
podemos se esforçar, nós podemos trabalhar, mas eu quero dizer para você que nós precisamos ainda mais confiar, não no nosso trabalho, mas confiar no nosso Deus, confiar no nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer que a águia, ela não é como o inambu, que vive levando tiro na asa, presa fácil dos caçadores, porque só voa abaixo. Não, a águia é diferente. Há muitas pessoas às vezes que vivem também no plano muito inferior, como o inambu. Muitas pessoas vivem assim, no plano muito inferior, voando às vezes baixo demais, sofrendo às vezes ataques de todos os lados, porque não saem das zonas de perigo, vivem pisando em terreno minado, com os pés no território do adversário. Tem muitas pessoas que andam baixo, voam baixo. Tem muitas pessoas que conseguem observar aquilo que está ao seu redor, as pedras às vezes que estão na nossa frente. Muitas vidas não conseguem ter o olhar de Deus, a mente de Deus, a qual o Senhor diz que nós teríamos a mente do Senhor. Tem muitas pessoas que andam no perigo, voando baixo demais, e acaba sofrendo esses ataques, deixando de voar alto, deixando de confiar no Senhor, deixando de ter a certeza da providência do nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso. Por isso constantemente elas estão feridas, machucadas, meus irmãos, porque o seu olhar, ele é horizontal, ele não é vertical. O nosso olhar não pode ser horizontal, o nosso olhar não pode ser assim, não. O nosso olhar necessita ser vertical, olhar para o alto, olhar para cima. Por mais que as adversidades da vida, nós iremos encontrar as pelejas da vida, elas são grandes para todos nós, mas nós não podemos olhar apenas para o perigo, não podemos apenas voar baixo, não. É importante voar alto, e quando você voa alto, você está mais próximo do Senhor. O Senhor cuida, o Senhor te protege, o Senhor te guarda, a providência vem dele. É para isso que nós precisamos observar, é isso que nós temos que ter o nosso olhar, não ficar olhando, meus irmãos, como pequeno, observando o que está próximo. Tem muita gente que vive por vista. A palavra do Senhor, a igreja de Colossos, Paulo chega a dizer para a igreja de Colosso que tem muita gente que vive por vista. Ele precisa ver para crer. Não, você precisa ver para crer? Jesus. Tem muita gente que tem que, eu fui na igreja e não fui revelado. Ele precisa ver para crer. Eu fui na igreja e o paralítico não está andando. Ele precisa ver para crer. Eu fui na igreja, mas as pessoas estão todas vazias. Olha só como está a igreja. As pessoas precisam ver. Se você quer ver, continue vendo. Eu preciso crer. Eu prefiro crer no Senhor. A providência é quando você crê. E aquele que crê não precisa ver, ele vive por fé diante de Cristo, ele vive com fé diante do Senhor. Por isso pessoas feridas, pessoas machucadas, porque o seu olhar não é vertical, não é para cima, ele não voa alto, não é como a águia. O seu olhar, meus irmãos, ele se encontra horizontal, ele precisa ver. Ele precisa observar o que está do seu lado. Mas pastor Fernando, eu não sei o que está acontecendo, a situação está tão difícil. Depois que eu vim para a igreja, parece que as coisas têm piorado, parece que nada acontece. Pastor Fernando, mas o que acontece na minha vida? Eu não vejo nada. Você quer ver? Não precisa você ver, você precisa crer.
Ei, você precisa ter fé. Tenha fé, acredite, confia no Altíssimo. Não confia em você não, confia no Senhor, o Todo-Poderoso, aquele o Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, há pessoas que vivem arraigados, ou seja, presos nesse mundo. Tem muitas vidas que vivem assim, estão na igreja, mas não se liberaram desse mundo. Muitas pessoas conseguem ficar observando, estão presos com as coisas desse mundo, não conseguiu desprender. São pessoas que se conformam às vezes com esse presente século. Tem gente que só quer viver na terra, tem gente que só quer morar na terra. Tem pessoas que não estão preocupadas que um dia Jesus irá buscar a sua igreja. Hoje a gente não se fala mais de arrebatamento. É pouco, não. Pastor, pregar arrebatamento, pregar doutrina, não fala essas coisas não, pastor. Eu quero viver na terra, eu não quero morar no céu não. Tem gente que quer ficar preso neste lugar. Tem gente que quer ficar só nesta vida, tem gente que quer ficar só neste lugar, ele quer ficar preso neste mundo. Eles estão na igreja, mas não se liberaram desse mundo, não saíram dessa vida e não querem sair dessa vida. Eles trabalham, eles vivem por vista. Essas pessoas vivem por vista. Precisa ver, se ele vê, aí ele acredita. Está perdido. Nós não precisamos ver, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar, meus irmãos. Ei, eu quero que você entenda, são pessoas às vezes que adaptam-se aos esquemas e valores do mundo, são pessoas que estão se conformando com esse presente século, são pessoas do coração dividido, que querem servir a Deus, mas não estão dispostas a renunciar ao mundo. Tem muita gente que não quer renunciar. As pessoas hoje, eles vivem uma vida achando que não, eu posso viver de qualquer jeito, porque Jesus me ama, Jesus não quer. Eu quero dizer para você que Jesus, ele chama a todos, mas Jesus não aceita tudo. Nós precisamos compreender isso. E tem muitas pessoas às vezes que ficam com esse coração dividido, querem servir a Deus, mas não querem renunciar, não querem deixar aquilo que tem lhe prendido nesse mundo. É importante, não fica preso, seja como uma águia, voa pelo alto, olhe para cima. O socorro vem do alto, vem de cima. O socorro vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos confiar nele, nós precisamos acreditar. Muitas pessoas às vezes amam os prazeres do mundo, vivem para agradar os ditames da carne e satisfazer os seus desejos imediatos. Muitas pessoas vivem assim, em busca dos seus prazeres, os prazeres deste mundo, aquilo que vai satisfazer a sua carne. Muitas pessoas têm sido às vezes seduzidas pelas atrações e prazeres efêmeros, ou seja, por pouco tempo, aquilo que é passageiro sobre esse mundo. Tem muitas pessoas que querem algo passageiro. Eu não acho errado. Tem muitas pessoas que se preocupam com a sua beleza exterior. Eu não acho errado. Eu acho que tem que cuidar da beleza exterior, tem que cuidar do tempo. Tem muitas pessoas que se esforçam para ficar às vezes, cuidar da sua beleza, talvez se dedica para emagrecer, mas muitas pessoas têm se dedicado muito pouco para a sua vida espiritual. As pessoas não têm se esforçado. Ei, se preocupa com a sua carinha, se preocupa com a sua beleza, se preocupa às vezes. Eu quero dizer para vocês que eu não sou contra, porque eu pratico isso. Eu sempre me esforço para cuidar do templo do Espírito, porque Jesus, ele me exige a cuidar do templo do Espírito Santo.
Então não é errado você fazer uma caminhada para cuidar do templo, mas tem muitas pessoas que fazem uma caminhada, dão uma pedalada, cuida de todo o seu exterior, mas não tem cuidado da sua alma, não tem cuidado do seu coração. Os seus prazeres estão neste lugar. Ei, eu quero que você entenda isso. A sua vista se encontra apenas terrena, ele não tem o olhar celestial, ele não está preocupado com a vida vindouro que vai um dia acontecer, que é o céu, que é o inferno, e que todas as pessoas irão se prostrar diante de Cristo, e todos irão declarar que só Ele é santo, o poderoso, a providência sobre o alto, sobre os céus, sobre as nossas vidas. Só Ele, meus irmãos, nós vamos se prostrar e dizer: só o Senhor é Deus. Só Ele. Depende de você para morar no céu, para você ver. Depende. Se esforça aí. Está perdido. Nós temos que depender do Senhor. O nosso olhar, o nosso olhar tem que olhar para cima. Aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O seu olhar é para o alto. O nosso olhar é para cima, a nossa confiança se encontra com Cristo, a nossa confiança se encontra com o Senhor. Então muitas pessoas têm sido seduzidas por esse mundo que se encontra, que as pessoas vivem de aparência. As pessoas estão preocupadas em ter apenas coisas e esquecendo de ter o nosso Senhor. As pessoas se preocupam com a sua vida particular. As pessoas se preocupam apenas com o seu próprio eu. Estão preocupadas às vezes apenas com a sua vida pessoal, a sua administração, e têm esquecido às vezes das coisas de Deus, de fazer algo para Deus, de confiar em Deus, de saber que somente Ele que nós temos que confiar. E aí tem muitas pessoas que começam, como está dizendo aqui, depende como que você quer viver, o caminho da águia no céu, ou o caminho de uma cobra na penha, ou o caminho do navio no meio de um mar. Qual que você quer para você? Eu quero viver como uma águia, olhando para o alto, sabendo que Deus cuida, que Deus protege, e que é Ele que tem que ser glorificado em nossas vidas. O nosso olhar é para o Senhor, a providência é do Senhor. Muitas vidas sendo seduzidas como Esaú. Saul, ele foi seduzido, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele vendeu. Tem muita gente que tem vendido, tem muita gente que tem se entregado, tem muita gente que não tem mais confiado. Eles trocam a paz de uma consciência pura por um momento às vezes de prazer. Troca a sua paz. A paz que Jesus nos deu, a paz que o Senhor nos concedeu, meus irmãos, eles trocam a alegria da salvação por um minuto de pecado. Nós não podemos ter esse olhar, nós não podemos trocar aquilo que o direito daquilo que Cristo concedeu para nós. Você sabia que você é escolhido por Ele? Você sabia que é Ele que te escolheu? Não é pastor que lhe escolheu, não é ministério que lhe escolheu. Quem lhe escolheu é Jesus Cristo Nazareno. Então se Ele te escolheu, não vende, não deixa aquilo que Ele deixou de direito para você. Não deixe. Tem muitas pessoas que trocam, tem muitas pessoas que vendem por um prato de lentilha, assim como vendeu Esaú. Muitas pessoas vendem Cristo por pouca coisa. Judas, a Bíblia chega a dizer que foi vendido por conta de 30 moedas de prata. Tem muita gente que vende Cristo por menos ainda. Muitas pessoas têm vendido Cristo. A providência vem do Senhor, a providência vem do alto,
A providência vem de cima. Nós não podemos vender o direito daquilo que Cristo fez por nós. Nós não podemos trocar a paz por conta de algo passageiro. Nós não podemos trocar a alegria da salvação por conta de um minuto de pecado. Há pessoas que hoje que estão em amargura de espírito, no laço do passarinheiro, debaixo de uma vergonha, porque brincaram com a graça de Deus. Não se brinque com a graça do Senhor. Não se brinque com a graça de Deus. Essas vidas, elas foram profanos e zombaram do pecado. Eles não confiaram na providência de Deus. Quantas pessoas que deixam de confiar? Quantas vidas? Quantas pessoas, meus irmãos, que abandonaram? Quantas pessoas que desistiram? Quantas pessoas que recuaram? Quantas pessoas que se afastaram? Quantas vidas que deixaram de viver as promessas do Senhor, trocaram aquilo, o direito daquilo que Cristo fez para todos nós, a sua primogenitura, trocaram, meus irmãos, deixaram, abandonaram as promessas de Deus. Quantas vidas, quantas pessoas têm feito isso? Quantas pessoas que estão nos ouvindo hoje, no seu lar, lá na sua casa, que abandonaram o seu direito, a promessa que Jesus concedeu. Quando o homem faz uma promessa para você, eu quero dizer para você que aquele homem, ele pode voltar atrás com essa promessa. Quando o homem faz uma promessa para você, ele pode errar, ele pode não cumprir essa promessa na sua vida, mas Cristo não. O que ele prometeu, Ele é fiel para cumprir para você. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Por isso, confie na providência do Senhor, confie na providência do nosso Deus, meus irmãos. A palavra do Senhor chega a dizer, lá em Provérbios capítulo 14, versículo 9, que quem zomba do pecado, ele é louco, esta pessoa, e Deus nos chamou para voar como águia. É isso que Deus lhe chamou. Deus lhe chamou para voar. Pastor Fernando, eu não tenho asas. Ei, simbolicamente, você pode voar, você pode confiar, você pode acreditar. Deus nos chamou para confiar inteiramente na tua providência. Foi para isso que Ele te chamou, para você confiar nele, para você ter fé. A Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Ele. Sem fé não consegue agradar, sem fé não chegaremos a nenhum lugar. O veterano, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer na palavra do Senhor para a igreja de Colosso, lá no capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 2, a Bíblia diz: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Olha a promessa do Senhor, olha a ordem de Deus para nós. Jesus não está dizendo aqui, meus irmãos, através do veterano apóstolo Paulo, buscai as coisas de baixo. Não, não é isso que o veterano fala. O veterano não está ensinando isso. Jesus chega a dizer lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus. Jesus em nenhum momento falou que é para buscar a terra em primeiro lugar. Jesus está dizendo que é para nós buscar primeiro o reino do céu. Jesus está dizendo aqui através do veterano apóstolo Paulo que é para mim e você buscar as coisas de cima, buscai as coisas do alto, buscai as coisas do Senhor, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensais nas coisas de cima. Jesus não está dizendo que é para nós pensar em vista, observar naquilo que está na nossa frente, não. É para pensar nas coisas do alto. A pergunta que eu quero deixar para vocês hoje: aonde você tem buscado a sua providência? A sua providência está em cima ou está embaixo? Aonde está a providência que você tem buscado?
Aonde se encontra a sua providência? A sua providência que você precisa buscar. Você precisa ver ou precisa crer? Aonde está a sua providência? Eu vou falar por mim e não por vocês. A minha providência está no alto. A minha providência está com Cristo. Eu quero voar alto como a águia. Por quê? Porque a águia, meus irmãos, ela tem coragem, ela persevera, ela luta, ela não desiste em meio das batalhas, não. Sabe por quê? E Jesus está trazendo algo simbólico para nós ser como águias, para nós não confiar na nossa força, porque a Bíblia chega a dizer que os jovens cansarão, mas aqueles que confiam no Senhor não, meus irmãos. Aqueles que confiam no Senhor, a providência vem do alto, vem de cima, é de lá que vem aquilo que eu e você precisa. Então o nosso olhar não é terreno, o nosso olhar é para cima. A nossa confiança é de cima. A nossa confiança, ela vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, a águia, ela tem uma característica muito interessante. Quando ela faz o seu segundo voo, ela é mais alto do que o primeiro. Quando ela faz o segundo voo, é mais alto do que o primeiro. Quando ela faz o seu segundo voo, ela é mais alta ainda do que o primeiro. E quando ela faz o seu terceiro voo, ela é mais alto do que o segundo. Você está voando alto? Você tem olhado? Qual é a sua visão? Aonde está sendo a sua visão? Será que a sua visão é daqui naquela porta? Será que a sua visão é daqui naquela parede? Se for daqui naquela parede, você está perdido. Eu preciso olhar além dessa parede, porque Cristo tem o controle da situação. Cristo está na frente de todas as coisas. A águia, ela sempre se esforça para voar cada vez mais alto. Com isso, ela tem uma lição muito profunda para nos ensinar. Ela nos ensina, ela ensina a todos nós. Se os que confiam no Senhor são como águia, então nós não precisamos ter uma vida de altos e baixos. Nós não podemos. O cristão verdadeiro não tem uma vida que hoje de manhã está bem e à tarde as coisas estão ruins. Não. Nós não podemos ter essa vida de forma alguma. Há muitos cristãos às vezes que são estáveis demais. A sua fé às vezes oscila como a onda do mar. Essas pessoas não se firmam, essas pessoas não crescem, essas pessoas não amadurecem. São cristãos às vezes como Pedrão, antes do Pentecoste, fazem bonitas e profundas declarações sobre a messianidade de Cristo, mas se deixam usar pelo diabo. Assim como Pedrão antes do Pentecoste, como que era a vida de Pedro? Pedro vivia de aparência, Pedro vivia por vista, mas depois do Pentecoste, Pedrão sabia onde vinha a providência, Pedrão sabia onde tinha que estar o seu olhar, Pedrão sabia que tinha que voar como águia. É isso que você precisa entender. Você precisa entender que precisa voar como águia, olhar para o alto, olhar para cima. A providência vem do céu, a providência ela vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus nos chamou para vivermos um projeto de derrota e fracasso. Deus nos chamou para isso, não é para você ser um derrotado, um fracassado. Com Cristo a vida sempre é de triunfo.
A nossa vida com Cristo é de vitória, com Ele somos mais que vencedores. A nossa dinâmica não é dar 5 passos para frente e 4 para trás, não, mas para caminhar de força em força, sempre para frente, sempre para o alvo. E o alvo nosso, quem tem que ser, igreja? Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa providência, é nele que eu e você devemos crer.